Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Ana e eu senti a necessidade, de gravar um pouquinho sobre a filosofia e a verdade para vocês, porque além da leitura, eu gostaria de explanar um pouquinho para vocês, né? E depois, na semana que vem, nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Então, aí algumas perguntas para nós começarmos. A verdade existe? Existe uma verdade absoluta? Ou cada um tem a sua própria verdade? A verdade ela é objetiva, ou seja, é aquilo e pronto, ou é subjetiva, ela pode mudar para uma pessoa ou para outra. Então hoje nós vamos conversar sobre como a filosofia enxerga a verdade, tá bom? Nós temos aqui, uma imagem que tem a mentira para a direita aqui e a verdade para a esquerda, né? Dizendo que realmente existem, né? Existem coisas que são erradas, coisas que são certas, coisas que são falsas e coisas que são verdadeiras, ok? Para a gente começar então a pensar sobre a verdade, a gente precisa partir do pressuposto dos valores. Por que os valores eles são tão importantes? Porque dependendo dos seus valores, né, do valor que cada um acredita, você vai enxergar a verdade de uma forma ou de outra. Então, se eu tenho concepções, valores, leis, moral, aquilo que eu acredito vai fazer com que eu construa a minha identidade. E a partir dessa identidade, eu vou poder falar o que eu acredito que é certo, errado, o que eu acredito que é verdade e mentira. Por exemplo, eu, professora Ana, sou cristã, talvez você também seja. E para mim, eu acredito na verdade teológica, que é Jesus. A gente até vê na Bíblia, que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e isso aqui é Jesus falando. Talvez você não concorde comigo, né? E a gente já falou que a questão aqui, quando a gente sempre entra em questão de religião, questão de Deus, a gente sempre tem que ter muito respeito, né? Um para com os outros, um para com a opinião dos outros. Eu só estou dando um exemplo aqui sobre como os nossos valores, nossas concepções, elas vão mudar a forma que nós enxergamos a dita verdade, né? Então, continuando, nos nossos dias, a gente percebe as pessoas falando que cada um tem a sua própria verdade, né? Que tudo é relativo, então que não existe, né? Algo que é bom ou algo que é ruim. Todas as coisas se transformam muito rápido. E a partir desse contexto aqui que a gente está falando, as pessoas realmente acreditam que cada um tem a sua própria verdade. Mas será que a verdade ela é mutável? Ela muda? Ela pode mudar de acordo com o que eu penso ser verdade? Se não existe uma única verdade, a mentira existe? Existe certo e errado? E aqui eu já quero adiantar, tá, pessoal? Dando a minha opinião, acredito sim que existe certo e errado, ok? E aí nós vamos ver três correntes filosóficas, e é muito importante, que vocês entendam essas correntes filosóficas, que a partir dessas correntes filosóficas, nós vamos ver como a filosofia enxerga a verdade, ok? Então, três correntes filosóficas que tentam responder aí a questão da verdade, ok? Cada uma é diferente da outra, então prestem bastante atenção para vocês não ficarem perdidos aí. A primeira é o dogmatismo. Então, o que a corrente filosófica do dogmatismo acredita? O dogmatismo defende a possibilidade de atingirmos uma verdade. Então, essa corrente acredita existir uma única verdade. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Observa essa imagem aí. Observando essa imagem, a gente pode afirmar que esse livro é preto e tem um leão na capa, ok? Todo mundo concorda? Gente, é incontestável, né? O livro é preto, tem um leão na capa. Então, é uma verdade. É complicado, a gente dizer que não existe uma verdade, porque eu posso defender o quanto eu quiser que 1 mais 1 é 3. Mas se eu colocar isso numa prova, eu vou tirar 0, porque 1 mais 1 não é 3, 1 mais 1 é 2, todo mundo sabe. Se eu for um arquiteto, por exemplo, e eu fizer cálculos errados, da forma que eu quiser, eu posso fazer uma construção que não seja confiável, e sem credibilidade. Eu não posso sair fazendo cálculos ou falando que uma coisa, por exemplo, eu não posso falar que esse livro é rosa, por exemplo.
né? Então, existe sim uma verdade. E aí, dentro do dogmatismo, existem duas variantes. O dogmatismo ingênuo, eu vou explicar, e o dogmatismo crítico. Então, nós temos essas duas vertentes dentro do dogmatismo, ok? No dogmatismo ingênuo, essa corrente filosófica, né, essa vertente aí do dogmatismo, acredita que sem grandes esforços, de maneira fácil, é possível obter o conhecimento da verdade, ou seja, perceber o mundo tal qual ele é. Então, o dogmatismo ingênuo, a palavra já fala, né? Fala que sem muito esforço, de forma fácil, de forma simples, é possível, né, conhecer aí a verdade, enxergar o mundo do jeito que ele é. Já o dogmatismo crítico, né, já vem essa palavrinha aí, crítica, essa vertente acredita que conhecer a verdade exige esforço, né? Então não é uma coisa fácil, como é aqui no ingênuo. Aqui não, no dogmatismo crítico, eles acreditam que a verdade exige esforço através dos nossos sentidos e da nossa inteligência, né? O ser humano, ele se torna capaz, de acordo com essa vertente, de conhecer a verdade através da sua racionalidade. Então a gente sabe aí, né, que o ser humano, ele é um ser racional. A nossa diferença para os animais, né, é a nossa racionalidade. Então, dogmatismo ingênuo acredita que é fácil, né, conhecer a verdade, e o dogmatismo crítico acredita que exige esforço através da nossa racionalidade, a gente teria algum tipo aí de conhecimento da verdade, ok? Agora nós vamos entrar no ceticismo, prestem bastante atenção, é bem diferente do dogmatismo, tá? No ceticismo, que é a segunda corrente, né, filosófica que nós estamos estudando sobre a verdade, o ceticismo já duvida ou ele vai até negar a possibilidade de conhecermos a verdade. Então, nega totalmente a possibilidade, né? Ou duvida do que pode ser verdade ou não. Então, através desse exemplo do livro, ele poderia falar, mas será mesmo que esse livro é preto? Então, ele vai aí questionar coisas que são verdadeiras, tá? Ou seja, não existe uma única verdade para o ceticismo, tá bom? Ele é totalmente o oposto do dogmatismo. Então, o dogmatismo acredita que pode sim existir um tipo de verdade, ok? Já o ceticismo não acredita, né, que pode existir uma única verdade. Para ele, não existe uma única verdade, ok? E existem também duas vertentes: o ceticismo absoluto, total, né? Ou o ceticismo relativo. Vamos ver cada uma dessas duas também. O ceticismo absoluto, então, para a gente começar. O ceticismo absoluto nega totalmente a possibilidade de se conhecer algo. O ceticismo absoluto, então, vai dizer que nada é verdadeiro, nada é verdadeiro. E ele vai se contradizer, né? É uma vertente aí que se contradiz. Por quê? Porque dizer que nada é verdadeiro já é uma verdade. Então, você está afirmando, nada é verdadeiro. Já você está afirmando algo, né? Então, isso aqui já contradiz totalmente o que eles acreditam, né? Se nada é verdadeiro, você não consegue afirmar nada, né? E eu coloquei esse exemplo aqui, ó, esse retrato aqui de uma maçã, né? Isso aqui é incontestável, é uma maçã. E o nome dessa figura, dessa pintura aí, né? É um óleo sobre tela do Magritte, né? E ele fala que o nome dessa pintura é Isto não é uma maçã. Então, eu poderia também falar, isso não é um livro preto com um leão na capa, né? Então, aí, isso não é uma maçã. Não acredita que existe nada que seja verdadeiro, tá bom? E o ceticismo relativo, o que ele acredita? Consiste em negar apenas parcialmente a nossa capacidade de conhecer a verdade. Esse tipo de ceticismo leva em consideração o subjetivismo. O que é o subjetivismo, né?
O conhecimento é puramente subjetivo e pessoal. Então, aquela ideia, novamente, de que cada um tem a sua verdade, né? Considera também o relativismo, tudo é relativo, né? Depende, onde não existem verdades absolutas, mas apenas verdades relativas a certo tempo. Então, talvez hoje eu acredite que isso é uma maçã, amanhã eu acredite que isso é um mamão, né? Então, é tudo aí muito relativo, por isso que chama ceticismo relativo. Vamos para a nossa última vertente aí, né? Última vertente filosófica, que é o criticismo. A ideia do criticismo foi desenvolvida por Kant, né? E ele queria ver um meio termo aí. Ele não concordava nem com o dogmatismo, né, que é aquele primeiro que nós vimos, e nem com o ceticismo. Ele queria achar um meio termo aí dos dois. Então vamos ver qual que foi a ideia dele, tá bom? O criticismo, ele tenta não ser como o dogmatismo e nem como o ceticismo, né? Foi a tentativa de Kant aí, foi ficar no meio termo. A filosofia crítica, né? A partir do criticismo, então, filosofia crítica acredita na possibilidade da verdade, então ele acredita que pode existir uma verdade, mas vai questionar as condições nas quais essa verdade seria possível. Ou seja, existe uma verdade para nós, mas não é possível conhecer a verdade em si. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Para ficar melhor, para nós entendermos aí. Então, ele acredita que para cada um vai existir uma verdade, mas a verdade em si nós não vamos conseguir compreender ou chegar a esse conhecimento da verdade em si. Depois de ler uma obra Ceticismo de Hume, Kant diz ter despertado de um sono dogmático, em que estavam mergulhados os filósofos que não questionavam se as ideias da razão correspondiam mesmo à realidade. Então, Kant explica que o conhecimento é constituído de... Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Ele explica que o conhecimento é constituído de algo anterior à experiência, então vai chamar de a priori, né? O que isso quer dizer? Que é anterior a qualquer experiência. Nós nascemos com essa forma de entendimento. Por exemplo, uma criança, ela vai ver um grupo de pessoas reunido, né? Ela sabe que existe um grupo de pessoas ali. Ela vai ver a mãe dela, ela vai saber que tem uma mulher ali, que mais tarde ela vai entender que é a mãe dela, que tem um homem ali que sempre está presente, que é o pai, né? Então, essa é a experiência anterior de qualquer coisa, né? Nós já podemos observar e já podemos constatar algo. E existe também o conhecimento, né, para Kant, posterior, então a posteriori, né? Após uma experiência. Por exemplo, né? Essa mesma criança que nasceu conseguindo perceber um grupo de pessoas vai entrar na escola depois e vai aprender o que é um grupo. O que é um grupo de 2, um grupo de 3, então já vai ficar um pouco mais complexo, né? Então, para Kant, é assim, o conhecimento ele pode ser constituído, né? A priori ou a posteriori. Então, vamos ver aí a etimologia, né? O que significa as palavras, né? Priori vem do latim, né? A priori, à primeira vista, num primeiro momento. E a posteriori, né? Do latim posterius, posteriores, posterior, né? Depois. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender qual que era a ideia de Kant. Kant diz que todo ser humano tem um óculos da razão, o mecanismo de razão que cada pessoa possui. É o óculos da razão que faz com que eu veja algo diferente de você ou tenha um gosto diferente do seu. Cada um de nós somos munidos de um conteúdo de razão, e isso diferencia a maneira como vemos as coisas. Kant vai chamar isso de fenômeno, a maneira como o objeto do conhecimento é apresentado ao sujeito do conhecimento. Essas palavrinhas são bem importantes, tá, pessoal? Então, objeto do conhecimento e sujeito do conhecimento. O objeto do conhecimento é o que a gente está tentando conhecer. E já o sujeito do conhecimento somos nós, né? Que estamos tentando conhecer algo.
Um exemplo para ficar claro, né? Eu sei que deve estar bem complicado aí de entender. Vamos observar essa imagem aqui. Se eu perguntar, todo mundo vai falar que isso é o quê? Isso é uma caneta, certo? Isso aqui não tem como a gente falar que não é uma caneta. Então, aqui no nosso exemplo, essa caneta é o objeto do conhecimento. Continuando então com o nosso exemplo, você, aluno que está ouvindo aí essa aula e que está vendo essa caneta, você é o sujeito do conhecimento. Você está observando o objeto do conhecimento, que é, no nosso caso aqui, essa caneta, que é até Bic, né? Dá para ver aqui, Bic cristal. O que é o fenômeno, então? O fenômeno é a maneira como essa caneta se apresenta para você. Então, o fenômeno é a maneira com que você vai ver essa caneta. Você tem um óculos da razão que é só seu. O modo com que eu, né, professora Ana, enxergo essa caneta é diferente do seu, porque o meu óculos da razão é diferente do seu. Vamos ver mais exemplos para ficar claro. Uma música, por exemplo, né? A música, ela divide muitas opiniões, né? E por que será que isso acontece, né? Porque soa de um jeito para mim e soa de outro jeito para você. Então eu posso aqui ouvir um funk e não gostar, e talvez você vai ouvir e vai gostar, né? Então era isso que Kant queria defender aí, né? Então cada um de nós tem uma vivência, uma criação, né? Nós não vivemos com os mesmos pais. Nós temos características diferentes, né? Que faz, né, com que cada um vai ouvir essa música de uma forma diferente. Então, para Kant, não é possível conhecer o objeto do conhecimento em si, em sua totalidade, tá? Então, essa palavrinha aqui é muito importante. Para Kant, não dá para conhecer de forma total. O que nós podemos conhecer é como o sujeito vê o objeto. Então, é aquela ideia, né, pessoal, mais uma vez, de eu posso enxergar a caneta de um jeito, você pode enxergar de outro, né? Na teoria de Kant, não dá para saber como as coisas são, mas como as coisas se apresentam a nós. Essa aqui que é a chave, né? Então, como as coisas se apresentam a nós. Ele criou, então, a fenomenologia. Fenomenologia, que é a área da filosofia que estuda como as coisas são para o sujeito, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um esmalte azul, vocês não vão conseguir ver. Talvez para você seja feio usar esmalte azul, mas para mim eu gosto, né? Então, ele vai falar que depende do sujeito, depende de como o sujeito enxerga as coisas, tá? O assunto é muito grande, gente. A gente vai continuar estudando a verdade, tá? Nas nossas próximas aulas. E eu espero vocês que na nossa próxima aula de filosofia nós vamos tirar as dúvidas, se ficou aí dúvidas, ok? Sobre esse assunto. E vocês sabem, né? Tem um formulário lá para vocês responderem. Aí vocês vão falar o que é dogmatismo, o que é ceticismo, o que é criticismo. Como é que você entendeu aí essas correntes filosóficas, tá bom? Talvez no começo vocês vão ficar um pouquinho perdidos, mas depois vocês pegam o jeito aí, tá bom? E também tem aqui, ó, um vídeo, né, que pode ser de grande ajuda para vocês entenderem esses conceitos, tá bom? E tem esse texto também muito bom aqui para vocês lerem e se aprofundarem mais, ok? Então fica aí também, né, esse texto para vocês lerem e o vídeo para vocês assistirem e entenderem melhor a concepção filosófica, né, de verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, valeu. Até a nossa próxima aula.